Amadas e amados irmãs e irmãos, quero compartilhar com vocês e muito assim inspirado em uns belíssimos testemunhos que temos visto nas devocionais da nossa igreja, também nos cultos, nas palavras ministradas nos cultos. Deus me estimulou a compartilhar o meu testemunho também com vocês. E a palavra que Deus me deu para isso é Salmo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E realmente eu tenho muitos louvores para cantar a Deus, exaltar o seu nome, pelas grandes maravilhas que tem operado em mim, na minha família, pela transformação, pela restauração que tem operado ao longo de toda a minha vida. E para poder explicar e chegar no testemunho, eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha história de vida, né? Quando eu casei, eu e o meu esposo optamos por esperar um bom tempo. Nós morávamos no interior aqui de Carazinho, do Rio Grande do Sul, em Carazinho. Esperamos um bom tempo para ter filhos. E quando, com 7 anos de casados, né, veio a nossa primeira filha, a Thaís, e uma grande bênção. Mas nesse momento, nesse tempinho, nós estávamos com algumas dificuldades no casamento. Alguns desafios, alguns aprendizados, né? E eu acabei entendendo, né, na minha mente, na minha falta de conhecimento, que uma gestação, que o nascimento de um filho é que tinha mudado tudo no nosso casamento, e também eu acabei então rejeitando a minha filha, atribuindo a ela essa situação em relação ao casamento. Enfim, depois disso, né, logo depois disso, nós fomos morar em Curitiba e daí nos voltamos muito para o Senhor, né, porque a família da igreja que nos acolheu lá, retomamos então a questão da fé, de ir à igreja, porque nós estávamos, eu e meu esposo, afastados, né, e só indo em datas comemorativas e tudo na igreja. Mas realmente então quando nós fomos embora para lá e as famílias da igreja nos acolheram e nós começamos então uma caminhada diferente na fé e uma busca em Deus para nos ajudarmos a superar os desafios. Nessa caminhada então na igreja, por isso que eu digo que é muito importante, né? Os irmãos da igreja, a gente participando de ministério de famílias, caminhando junto com outras famílias, né? Tendo a oportunidade de, pelo estudo da palavra, termos a restauração. E naquele tempo ali, houve então a restauração do nosso casamento. E a partir disso, então, nessa caminhada, nós continuamos, eu e meu esposo, trabalhando muito com a restauração de outros casamentos, né? De outras famílias também da igreja. Nesse período também nasceu o João Pedro, nosso segundo filho, né, o mais novo, e também um grande presente, uma grande bênção de Deus na nossa vida. O tempo foi passando, a gente continuou sendo muito transformado por Deus e realmente entendendo esse processo de ser igreja, né, de participar, de se envolver, de ser transformado por Deus e ao mesmo tempo de participar da transformação, sendo instrumento de Deus na vida de muitas outras pessoas, né? E com isso, Deus vai tendo a oportunidade de ir nos transformando, né? Depois disso, meu esposo faleceu, bem num período que nós coordenávamos o Ministério de Famílias na Igreja Metodista Central, em Curitiba.
E a igreja toda se uniu muito e nos ajudou muito, foi um suporte muito grande para mim e para os meus filhos. Foi assim um tempo de muito aprendizado, me senti muito amada por Deus, né? Através de todas as vidas que se dedicaram e que nos ajudaram muito, né? E no exato momento que o meu esposo faleceu, eu estava orando, pedindo a Deus, né? Para que foi na praia, né? Nós estávamos na praia em família com algumas crianças também da igreja junto conosco, né? E o João Pedro tinha ficado com uma família da igreja em Curitiba e na verdade não foi nem um afogamento, mas meu esposo entrou na água para tirar um amiguinho que estava ali junto e que não conseguia sair, tinha muito repuxo, e na verdade ele teve um infarto e acabou falecendo. E eu, no momento, comecei a orar muito, pedindo muito ao Senhor que não levasse ele ainda naquele momento, né? Os filhos ainda pequenos, a Thaís tinha 14 anos, o João Pedro 6 anos, mas o Senhor foi muito amoroso e me falou, filha amada, essa é a hora de o João vir comigo. E eu jamais vou abandonar você e os teus filhos. E eu senti muito isso, me apropriei muito disso e realmente Deus não tem nos abandonado em nenhum instante. Tem sido assim muito fiel em muitos momentos, né? Logo depois disso, a questão, por exemplo, até financeira ficou muito delicada e muita gente nos ajudou. Em vários momentos a gente teve assim muito a presença de Deus, né? A gente sempre sentia a presença de Deus, né? Eu e os meus filhos sempre tivemos oportunidade de sentir a presença de Deus nos amparando e nos ajudando em muitas situações. Após isso, nós fomos então para Piracicaba, nos mudamos, nós três para Piracicaba, né? 2 anos depois que o meu esposo tinha falecido, e daí eu entrei para a educação metodista e estava em Piracicaba, né, os filhos crescendo, a igreja sempre caminhando junto e nós caminhando junto como igreja, né, aprendendo muito de Deus, né, e minha filha já então, né, na adolescência, com a questão de namorar, noivar, né, depois casar e tudo assim dentro dessas questões vinculadas com a fé, né? E o esposo dela também da igreja e também muito firme na fé. Eu digo que o meu genro também é uma grande bênção, um grande presente de Deus, né? E agora, nesse último tempo, fomos sentindo também a necessidade de restaurar algumas coisas em nós, em mim e na minha filha, numa restauração do relacionamento. E fomos buscando muito em Deus, né? Buscando em Deus, procurando ver como Deus poderia fazer isso, né? Nos ajudar nisso. Deus vai colocando alguns instrumentos, algumas pessoas, né? Algumas formas. E no ano passado, eu tive então, assim, Deus me falou claramente que era para eu ir, eles moravam em Curitiba, e Deus me falou claramente que era para eu ir a Curitiba e passar uns dias lá com eles. Eu fui a Curitiba, né? Eu lembro que eu não estava bem de saúde, foi bem no período de recesso de julho, mas o João Pedro estava trabalhando, eu então fui sozinha, dirigi sozinha até lá, e quando cheguei nós tivemos alguns embates, eu e a minha filha, né? Alguns desencontros, e no sentido de que alguns momentos em que ela pôde então falar sentimentos que ela tinha guardado em relação a mim.
E nesse processo de escuta empática, de orar junto, de se derramar diante do Senhor, nós duas juntas, houve restauração. E no outro dia nos encontramos com duas famílias da igreja que nos conhecem há muito tempo, que caminharam junto conosco desde que as crianças eram pequenas, né? E houve um novo momento então de louvarmos, adorarmos, orarmos juntos e contarmos a nossa história, e ao mesmo tempo houve pedido de perdão, e foi maravilhoso ver o agir de Deus sobre mim, sobre a minha filha, meu genro. E então eu agradeço a Deus por esse processo de restauração. Aproveitemos cada um de nós agora que estamos mais em casa, são lares e igreja, né? Que Deus sonde, esquadrinhe o coração de cada um e que possa estar ajudando a restauração de relacionamentos, marido e mulher, pais com filhos, filhos com pais, e que nós temos muitas oportunidades na nossa igreja, com cultos maravilhosos, com mensagens vindas do coração de Deus, com as devocionais, os estudos bíblicos na escola dominical, os grupos de discipulado, os encontros da Sociedade de Mulheres, o grupo de Déboras, que tem sido uma grande bênção, mães que têm se colocado de joelhos para a restauração da vida dos filhos. Muitas oportunidades temos tido para relacionamentos restaurados, para busca de intimidade com o Senhor. Busque intimidade com o Senhor, esse é o caminho para que possamos ter uma vida mais plena e ao mesmo tempo estarmos nos encontrando mais com Deus e sermos instrumento na vida de outras pessoas. Love.